Olá, eu me chamo João Victor e vamos então para o sexto capítulo do livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Esse livro fala então sobre a autoridade. É verdade que a gente tem uma certa tendência a respeitar as pessoas só porque elas vestem um jaleco ou porque elas vestem uma roupa de policial, algo que a gente respeita. Então vamos entrar um pouco a fundo nesse capítulo. Um pesquisador chamado Milgram fez um estudo onde ele dava choque nas pessoas. Na verdade não era bem isso. Uma pessoa fingia que levava choque e a pessoa que estava sendo estudada, ela era responsável por aplicar o choque. Por o pesquisador estar vestindo um jaleco e dando ordens para essa pessoa, a grande maioria esmagadora das pessoas, ela acatava a ordem do pesquisador, mesmo vendo a pessoa tomando choque, né? Então ela sabia que a outra estava tomando choques, mas mesmo assim apertava o botão. Claro, a pessoa ela não recebia nenhum choque, né? O que estava sendo torturado, digamos assim. Uma outra história interessante sobre a autoridade é de um paciente que estava com dor no ouvido, né, na orelha direita, e o médico escreveu no prontuário, lá na fichinha dele, tantas gotas, right ear. Só que ele abreviou, né? Então ele colocou R, ear, e ficou a palavra rear. Então eu vou colocar mais ou menos aí na tela para vocês entenderem um pouco melhor. Rear significa traseiro. Então acontece que a enfermeira foi lá e aplicou a quantidade de gotas que estava prescrita no ânus do paciente. E nem o paciente questionou, e nem a enfermeira questionou também, e sabe-se lá se curou a dor de ouvido dele ou não. A verdade é que isso exerce uma certa pressão e a sociedade ela funciona muito bem com essa questão das autoridades, né? Porém, o que a gente tem que se cuidar é com essas enganações farsantes ou pessoas que tentam usar desse poder para se beneficiar da gente. Algum tempo atrás teve também, por exemplo, uma marca de café que fez um comercial junto com um ator que tinha interpretado por muitos anos um médico. Se não me engano, até era de uma série famosa de medicina que você deve conhecer. Foi um sucesso tremendo, né, essa propaganda, tanto é que ela foi renovada e feita de formas diferentes por muitos anos. A verdade é que os farsantes, né, as pessoas que dão golpe nas outras, elas utilizam-se de basicamente três artifícios para conseguir fazer com que as pessoas acreditem que realmente elas são a autoridade e fazer assim com que as pessoas doem dinheiro para elas, peguem o dinheiro da carteira e entreguem. O primeiro desses artimanhas que eles utilizam são os títulos. Então, eles são chamados de doutores, de senhores, né, de seu policial, por exemplo, né. Para comprovar isso, foi feito também um estudo onde uma pessoa, o pesquisador, ligou para um hospital, para vários hospitais, na verdade, e prescreveu um remédio que nem tinha sido aprovado ainda e numa dose excessiva. Então, a dose máxima recomendada era de 10 miligramas e ele recomendou 20 miligramas. E quase nenhuma das pessoas que estavam envolvidas, né, das enfermeiras, questionaram essa ordem. Então esse estudo ele foi feito em vários hospitais e não somente em um. Na maioria massiva das vezes aconteceu que as ordens foram atendidas mesmo a enfermeira sabendo que era excessiva, sabendo que o remédio não poderia ser prescrito porque não estava aprovado e também não é normal nos hospitais, não é conduta padrão acatar esse tipo de ordem por telefone. É sempre o médico que tem que estar presencialmente falando ali com a enfermeira. Um outro fator também é os ternos, porque na cabeça das pessoas, subconscientemente, as pessoas que usam ternos são empresários importantes e por isso eles tendem a favorecer essas pessoas também. Um fator que exerce também muita influência, que é o terceiro, são as joias, carros, artigos de luxo, têm a tendência a influenciar também as pessoas como se fosse algo de poder. É como se isso trouxesse poder para a pessoa também. Trazendo para a vida real, então, como a gente pode talvez se defender de alguém que esteja tentando dar um golpe na gente ou caso alguém esteja tentando se beneficiar para conseguir alguma coisa que a gente tem a oferecer. Basicamente, a gente tem que se fazer duas perguntas. A primeira, essa pessoa é realmente um especialista? Fazendo essa pergunta, a gente está pondo em xeque, né? Se realmente essa pessoa ela é íntegra. E segundo, se realmente ela é certificada, se ela é especialista, se ela sabe o que ela está falando. O segundo fator que a gente tem que se perguntar, né, a segunda pergunta, é se essa pessoa realmente é honesta. Então, tem que buscar alguns traços ali para tentar definir se essa pessoa realmente ela está sendo honesta contigo ou ela está tentando conseguir alguma coisa que de outra forma ela não conseguiria. De forma geral, os farsantes eles deixam algumas coisas, algumas pontas soltas para trás. E claro que não é exatamente comum hoje em dia ter golpes assim, né? Principalmente no Brasil, o pessoal tende a utilizar mais o telefone, eu acredito. Basicamente era isso, esse vídeo fica por aqui, ele é bem curto. É bem interessante a gente ver nele que apesar dele ser curto, a gente vê por aí muita gente colocando em propagandas que é especialista, que é autoridade, que é o número um do mercado. Essas coisas tendem a transmitir uma sensação ou uma falsa sensação de autoridade, porque muitas vezes essas características elas não são comprovadas. Então, como que eu sei se realmente é a número um do mercado? Como eu vou saber que ela realmente é a mais efetiva, o produto mais efetivo do mercado?
E quando a gente lê isso, a gente tem a tendência de realmente comprar esses produtos ou acreditar na pessoa que está tentando vender um produto pra gente com base nesse argumento. Esse vídeo vai ficando por aqui, então. Muito obrigado e até a próxima.